Bom, gurizada, vamos começar então a ver algumas coisas específicas, né? Então, uma delas é o tal produto de solubilidade. Vejam aqui, ó, produto de solubilidade, que cai na UX. Nós vamos até resolver duas questões para mostrar como é que se resolve a questão de produto de solubilidade, mas já caiu na Unisc, já caiu na ACAF, né? E já caiu na própria URGS. Então, sempre que o teste falar produto de solubilidade ou produto iônico de solubilidade, o tal KPS, o que a gente tem? A gente tem um equilíbrio químico, né? Isso aqui, na verdade, está falando de um equilíbrio iônico, onde o teu sal, o teu reagente é sólido. Nós vamos ter que considerar o reagente sólido. O reagente é o nosso precipitado. Se ele é precipitado, ele é sólido, ele não participa do equilíbrio. Tá? Então nós vamos ter que montar um equilíbrio onde o reagente é sólido e ele vai se dissolver e gerar os íons em solução aquosa. Então, o que a gente teria que saber? A gente teria que saber que o sulfato de bário é um sal pouco solúvel e que precipita fácil. Quando ele precipita, ele fica sólido, mas ele estabelece um equilíbrio quando colocado em solução aquosa com os seus íons, que é a parte que dissolveu. O bário mais 2 e o sulfato menos 2. Percebam aqui, gurizada. Olha aqui, gurizada. Eu tenho um equilíbrio, sempre que falar produto iônico de solubilidade, tu vai montar um equilíbrio iônico, onde o teu reagente é o sólido, insolúvel, precipitado, e ele está se dissociando, se dissolvendo em soluções aquosas dos seus íons, certo? O que mais tu tem que ver? Vamos mudar de cor aqui para destacar. Isto aqui é a parte que precipita, isso é o precipitado, essa é a parte insolúvel, e isto aqui é o que é solúvel. Isto aqui é o que dissolveu. Então, se ele perguntar quanto que dissolveu, tu tem que descobrir quanto é que tem de cada íon. Se tu descobrir quanto é que tem desse íon, tu vai descobrir quanto é que dissolveu de bário. Se tu descobrir quanto é que tem desse íon, tu vai descobrir quanto é que tem de sulfato dissolvido. É claro que está dando para ver aqui, o pessoal que está mais ligado, que aqui é 1 para 1. Para cada 1 mol de sulfato de bário, eu vou ter 1 mol de bário dissolvido e 1 mol de sulfato. Se aqui dissolveu 0,002, aqui dissolveu 0,002. Se aqui dissolveu 2,415, aqui dissolveu 2,415. Ou seja, agora veio o importante, Luquinha. Se aqui dissolveu X, quanto é que dissolveu aqui? X. Atenção que esse é o item importante. Se eu tiver que montar uma constante de equilíbrio, quanto é a concentração de bário? Não sei, mas eu sei que se ela for X, a de sulfato também é X. Observem bem isso aí, hein? Isso aqui tem X mol por litro aquoso e isso aqui tem X mol por litro. Se aqui tivesse um 2, seria X para 2X. Se aqui tivesse um 3, seria X para 3X. Tá? Então, vou recapitular até agora. Se o teste falar em produto iônico de solubilidade, KPS, tu vai montar um equilíbrio químico, um equilíbrio iônico, onde o teu reagente é sólido, é o precipitado, e ele vai se dissolver e gerar a solução aquosa dos íons que o compõem, sempre na proporção estequiométrica, nesse caso, 1 para 1. Como tu não sabe quanto é que dissolveu, tu vai atribuir X para o primeiro e X para o segundo, ou X e 2X e assim por diante. Tá? Bom, dito isso, nós vamos ter que montar a constante de equilíbrio. Então, voltamos aqui para o azul. Constante de equilíbrio desse equilíbrio aí, como é que fica? KPS, constante do produto de solubilidade. Seria produto, ou seja, concentração em mol por litro do bário, vezes concentração em mol por litro do sulfato, sobre
Sobre porra nenhuma, porque o teu reagente é sólido, e sólido não entra na constante do equilíbrio. Tu percebeu qual é a maldade? Então, quando ele falar em produto de solubilidade, tu tem que considerar o teu reagente sólido. Se o teu reagente tem sólido, ele não participa, ele não entra na constante do produto de solubilidade. Então fica KPS igual BA mais 2 vezes SO4 menos 2. Faltou um 2 aqui, certo? Bom, estabelecido isso, gurizada, nós temos dois tipos de questão. Ou ele te dá o KPS e te pede quanto foi dissolvido, ou ele te diz quanto foi dissolvido e te pede o KPS. Vamos ler o teste. Sabendo que 1 grama de sulfato de bário pode ser dissolvido em 400 ml de água, qual o produto de solubilidade? Então, atenção aí. O cara quer o produto de solubilidade e para isso ele tem que te dar as concentrações. Só que se ele tem que te dar as concentrações, ele tem que te dar em mol por litro, e aqui ele deu em gramas em 400 ml de água. Então, nós vamos lá descobrir essa concentração em mol por litro. Concentração molar é igual massa do soluto em gramas, dividido pela massa molar, que é a massa da tabela, vezes o volume. Pessoal que faz por fórmula aqui para a gente ganhar tempo. Logo, quanto é que vai ser a concentração molar desse sulfato de bário? 1 grama, que é o que ele dissolveu, dividido pela massa molar, que é 233, eu já busquei na tabela, vezes o volume. Qual é o volume? 400 ml? Não, 400 litros de água. Olha bem, 400 litros de água. Está aqui. Então, agora o que nós temos que fazer é calcular essa concentração. Então, esse resultado, olha como a UX é detalhista, é 1,07 vezes 10 na menos 5. O normal é a pessoa no dia tentar arredondar para 1 vezes 10 na menos 5, ou seja, 10 na menos 5. Mas aí não vai dar a resposta. A gente precisa deixar 1,07 vezes 10 na menos 5. Então, qual é o detalhe aqui? KPS é o que ele quer saber. Aqui. Essa concentração aqui é o que eu tenho, tanto de bário quanto de sulfato. Então, como é que fica lá? Bom, fica KPS igual 1,07 vezes 10 na menos 5 vezes 1,07 vezes 10 na menos 5. Quanto é que vai dar isso aqui? Se fizerem a conta, vai dar 1,07 vezes 1,07, que é o quadrado, 1,14, vezes 10 na menos 5, vezes 10 na menos 5, dá 10 na menos 10. E esse é o nosso KPS. Certo? Então, recapitulando o que eu fiz aqui. Certo? O que eu fiz? Primeiro, eu vi que era produto de solubilidade. Eu montei um equilíbrio onde o reagente é sólido e os produtos são os íons deles. Sólido é o que precipita. Os íons é o que é solúvel. Se eu não sei quanto está solúvel, é x de um e x do outro. Como é 1 para 1. Se tivesse um 2 aqui, seria x para 2x. Montei a constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio é produto, um íon vezes o outro. O reagente não participa porque é sólido. E aí tem duas alternativas. Ou ele me pede o que dissolveu e me dá o KPS, ou ele me pede o KPS e me dá o que dissolveu. Nesse caso, ele pede o KPS e me deu o que dissolveu. O único detalhe é que ele não me deu em mol por litro, eu tive que descobrir em mol por litro. Como aqui e aqui é 1 para 1, se dissolver 1,07 de um, dissolver 1,07 do outro. É 1 vezes o outro, ou seja, é 1,07 vezes 10 na menos 5 ao quadrado, que dá 1,14 vezes 10 na menos 10, gabarito letra D. Certo? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona esse tipo de questão. Vamos fazer mais um exemplo daqui a pouquinho. Já já eu volto. Tchau. Bom, gurizada, para fixar, vamos ver um segundo exemplo da UX, em que ela pede a constante de solubilidade. Tá? Então, olha aqui. Ó. Mesma coisa. Aqui eles até já te deram o equilíbrio. Ó. Então, aqui nós temos o cara sólido. O único detalhe dessa aqui, diferente daquela anterior, é que essa aqui, a proporção é 1 mol de magnésio para cada 2 mols de hidroxila. Isso aqui é perigoso, isso aqui nós vamos ter que cuidar na hora de montar ali, certo?
Considerando que a solubilidade do hidróxido de magnésio é 10 na menos 4 mol por litro, então eu tenho a solubilidade do hidróxido de magnésio. Só que para um magnésio, eu tenho 2 de hidroxilo. Conclusão tua aqui, cara. Para 1 do hidróxido de magnésio, 1 de magnésio. Para 10 na menos 4 do hidróxido de magnésio, 10 na menos 4 de magnésio. Então, aqui é 10 na menos 4 mol por litro. Ok? Bom, mas e aí? E aí é o seguinte, se aqui é 1 para 2, se aqui é 10 na menos 4, aqui é quanto? 2 vezes 10 na menos 4. Então, esse é o detalhe dessa questão. Aqui é 1 para 2. Então, se ele diz que a solubilidade é do hidróxido de magnésio, para uma do hidróxido de magnésio, eu tenho uma de magnésio. 10 na menos 4, que foi o que ele deu aqui. Agora, se aqui tem 10 na menos 4, aqui tem o dobro. 2 vezes 10 na menos 4 mol por litro. Certo? Bom, montando a constante, KPS, que é o que ele pede, é igual produto, que é o magnésio. Eu estou montando a constante, pessoal. Primeiro nós temos que montar a fórmula da constante. Não se esqueçam que é produto sobre reagente. Só que como o reagente é sólido, não participa. Vezes a concentração de OH- elevado ao coeficiente. A gente não bota nada aqui porque é 1, mas aqui é ao quadrado. Nossa, Pierre, mas vai ficar uma matemática louca. A UX é assim. Então, substituindo, como é que fica? KPS igual. Por que o reagente não participa? Porque é sólido. Produto, que é o magnésio, que é 10 na menos 4, vezes 2 vezes 10 na menos 4, que é a concentração de hidroxila, que é o dobro da de magnésio, elevada ao quadrado. Com isso, KPS, que é o que ele pede, é igual. E aí veio a matemática. 2 vezes 2, 4, vezes esse 10 na menos 4 aqui ao quadrado, dá 4 vezes 2, 8, 10 na menos 8, vezes 10 na menos 4, conserva a base e soma os expoentes, que vai dar 10 na menos 12. Certo? Bom, gurizada, então com isso, com esses dois exemplos, a gente viu qual é a maneira de fazer um teste que fale de constante do produto de solubilidade ou produto de solubilidade KPS, que é sempre da mesma maneira. O teu reagente sólido, precipitado, formando os íons em solução aquosa. Tu vai fazer a constante sempre com os íons, que são os produtos, dividido pelos reagentes. Só que o reagente não participa porque é sólido, vai ficar só os íons. Então, nesse caso aqui, a constante do produto de solubilidade deu concentração de magnésio vezes concentração de hidroxila. Cuidado sempre com os coeficientes, nesse caso aqui é ao quadrado, tá? Aí, ele vai pedir duas maneiras. Ou ele te dá as concentrações, que foi esse o caso aqui dos dois exemplos que a gente fez, e te pede o KPS, ou ele podia fazer diferente. Ele podia pedir o KPS e querer que tu calculasse a concentração. Bom, nesse caso que ele dá o KPS e pede as concentrações, aí nós vamos ter que botar aqui X, e no caso aqui 2x ou 3x, depende de quanto é que é a proporção aqui. Já já então eu vou fazer um exemplo que ele te dá o KPS e pede a concentração. Daqui a pouco eu estou de volta. Tchau. Bom, gurizada, então um terceiro exemplo aqui de KPS, o produto de solubilidade, foi um que caiu na URGS. Parece bem simplesinho, é do mesmo jeito que a gente fez, só que agora está pedindo ao contrário. Em vez dele pedir o valor do KPS, ele te deu o KPS e ele quer a solubilidade. Vamos ver como é que diz assim. Ó. Se o produto de solubilidade, KPS ou KS, KPS ou KS, é igual a KS, ele te disse que é o valor. KS aqui é um número, é um valor. A constante do produto de solubilidade vale 10, 200, 500, vale KS. Ele deu um valor X, sei lá. A solubilidade desse sal. Bom, tu que está lendo um teste desse, no dia se apavorou lá na URGS, o que tu tinha que ver? Porra, o cara que falou produto de solubilidade, KPS. Do cloreto de césio, como é que o Pierre ensinou? É montar
Então tá aqui o césio, cloreto de césio sólido, que nem eu expliquei lá, entrando em equilíbrio com os seus íons em solução aquosa, que é o césio mais um, aquoso, e o Cl menos um, aquoso. Gurizada, a mesma coisa. Tu lê o produto de solubilidade, tu tinha que montar a constante de equilíbrio, certo? Bom, o que mais? O que mais a gente tem que saber? Ele disse o quê? Ele disse que o valor do KPS, ele já te deu, KS, tá? E ele quer a solubilidade. Para quem prestou atenção nos primeiros, isto aqui é o que precipita e isto aqui é aquilo que é solúvel. Se ele quer a solubilidade, ele quer saber quanto dissolveu de césio e de cloreto. Mas percebam que é 1 para 1. Se dissolver 1 mol desse, gera 1 mol de césio e 1 mol de cloreto. No instante que eu descobrir quanto é que eu tenho de césio, eu sei quanto é que eu tenho de cloreto e sei quanto é que eu tenho de cloreto de césio. Tá, mas se eu não sei quanto é que vale aqui, X. E aqui, como é 1 para 1, X também. Então, o cara que prestou atenção na explicação dos outros vai poder agora continuar o teste perfeitamente. Por quê? Vamos lá. Constante do produto de solubilidade é quem? Produto CS mais 1 vezes o outro produto, Cl menos 1, sobre reagente. Mas quando o reagente é sólido e não participa, ela fica assim. Quanto é que vale o KPS? Ele disse que vale KS, ele deu um valor. Quanto é que vale a solubilidade do césio? Não sei, então quanto é? X. Tá, e a do cloreto, como é 1 para 1? X também. Então, KS vai ficar x ao quadrado. X é igual a raiz quadrada de KS. Tudo bem, Pierre, mas quem é X? É quanto tu dissolveu de césio. E também quanto tu dissolveu de cloreto, e também quanto tu dissolveu de cloreto de césio. Ou seja, isso aqui, no fundo, é a solubilidade. Então, percebam que esse teste aqui é diferente dos outros dois, em que ele te dava a solubilidade e queria o KS, ou KPS. Agora eu estou te dando o KPS e quero que tu descubra a solubilidade. Quando ele quer que eu descubra a solubilidade, quanto é que vale aqui? X. Se for 1 para 1, aqui também é X. Se for 1 para 2, aqui é X e aqui é 2X. E assim por diante, certo? Então, gurizada, se cair qualquer questão envolvendo produto de solubilidade, é um equilíbrio, onde o teu reagente é sólido e os teus produtos são íons. Tu monta a constante só com os produtos e aí tu vê se ele dá a constante e pede a solubilidade ou se ele dá a solubilidade e pede a constante. Valeu? Abraço, daqui a pouco estamos de volta com outro conteúdo. Tchau!